Olá a todos, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo. Hoje a gente vai continuar aqui na quinta parte das 28 afirmações da filosofia humana, que estão dentro do documento da Mota Moruncial. A gente, até a última reunião, viu até o número 18, né? Então a gente viu em três reuniões, três ou quatro, se não me engano, a gente já viu até o número 18. E hoje a gente vai dar sequência. Acho que se a gente não terminar hoje, termina provavelmente na próxima reunião. Ah, bom, vamos lá. Para quem não participou, acredito que a maioria aqui tenha participado, mas se depois na gravação alguém não tenha participado, eu vou falar aqui um pouco da forma de apresentação, que é participativa, né? Então, eu vou fazer a leitura da afirmação, depois eu vou fazer uma leitura do resumo interpretativo, vou falar sobre as ideias complementares do trecho. Vou trazer uma leitura das análises possíveis, vou fazer uma leitura das análises possíveis, vou esclarecer os termos do trecho do livro, e aí sim eu vou abrir para falar de vocês. Então, depois que eu terminar, eu vou seguir a ordem de quem levantar a mão primeiro, quanto mais contribuições, melhor. Vou pedir para a gente se ater ao tema, não fugindo muito do assunto, e tentar ser breve na explicação. E vou pedir para vocês que caso, por exemplo, um colega falou, fez um comentário e ele é exatamente aquilo que você já estava pensando em dizer, aí não precisa é, interromper para falar sobre aquilo. A gente espera a próxima afirmação e aí você tem a oportunidade de fazer uma contribuição, tá? Então é basicamente isso. Então vamos para 19, né? Lembrando que sempre o trecho do livro é o que está em amarelo ou laranja, dependendo do monitor de vocês, e as partes em azul são as partes que eu coloquei. Seguindo aí a sugestão do André, eu coloquei o e-comercial ali nas ideias complementares dos trechos, tá? Então, no 19, a gente tem o trecho: a ansiedade deve ser abandonada. As decepções mais difíceis de serem toleradas são as que nunca chegam. Então, eu entendo como assim: a ansiedade é vã, né? As antecipações podem gerar decepções que não se concretizam, né? Então, qual é a minha análise do trecho? Então, na primeira parte, assim, antes de tudo, né? As ideias complementares que eu enxergo ali no texto, né? Então, de um lado a gente tem a ansiedade, que deve ser abandonada, e por um outro lado a gente tem as decepções que nunca vão se concretizar, muitas vezes não se concretizam, né? Então, na minha análise, a primeira parte da frase, ela pode estar afirmando que a ansiedade é uma emoção caracterizada por preocupação excessiva, medo antecipatório e inquietação mental. Muitas vezes a Uhum. ansiedade está associada a um futuro incerto, preocupações excessivas sobre eventos futuros ou antecipações de situações negativas. A ideia de abandonar a ansiedade sugere que é importante buscar maneiras de lidar com essa emoção de forma saudável, reduzindo sua intensidade ou encontrando estratégias para enfrentá-la de maneira mais eficaz, né? E na segunda parte, ela pode estar dizendo que as decepções que são particularmente difíceis de ser toleradas, que são aquelas que nunca chegam, né? Isso significa que quando a gente espera por algo ou alguém, a gente cria expectativas e antecipamos um resultado específico. A nossa mente se apega a uma esperança ou desejo que não necessariamente vai se realizar. Juntas, essas duas ideias sugerem que a ansiedade e as expectativas excessivas podem levar a decepções dolorosas. Abandoná-las significa reduzir a preocupação excessiva com o futuro. Isso é muito comum em mim, assim. Eu vou falar agora um pouco de como eu sinto essa frase. Eu acho que eu vivi boa parte da minha vida muito ligado ao futuro, sabe? Ah, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai dar errado. Algumas vezes se concretizou, não vou dizer que não, mas na maior parte delas, pelo menos para mim, na minha vida, não se concretizou. Sempre alguma coisa aconteceu no meio do caminho,
alguma coisa que eu estava esperando que não fosse acontecer, aconteceu, né? Às vezes estava numa enrascada, não sabia como resolver, eu estava projetando já uma coisa para 2, 3 meses, e não se concretizou. E eu falo isso até da minha vida, porque, por exemplo, eu trabalho como empresário e eu não tenho um contrato fixo. Então, na minha empresa, as empresas me contratam, né? Eu trabalho B2B para empresas, né? Então as empresas me contratam. Só que elas me contratam por job. Então, assim, eu preciso disso. Aí vai lá, me contrata, eu vou lá, faço, entrego. Então não tem uma receita mensal, só que as despesas são mensais, Uhum, né? Pagar salário, fazer tudo. Então, assim, às vezes eu me via em situações assim, tá, daqui 2, 3 meses, porque eu sempre consigo prever, né, acontecer, como que eu vou fazer? Como que eu vou pagar salário? Como que eu vou... E é muito engraçado, porque muitas vezes, apesar de eu ter ali uma margem de segurança, óbvio, né, mas às vezes tem projetos que custam muito, né, para conseguir executar o projeto. Então, às vezes, me consome até a, a margem de segurança que eu tenho. E aí você fala, ai meu Deus, ai meu Deus. Hoje em dia eu já entreguei. Porque apesar de uma vez não ter dado certo, geralmente acaba aparecendo um outro cliente pedindo outra coisa, né? Eu consigo muitas vezes, em momentos de vacas gordas, juntar um dinheiro maior e ter uma margem maior, e alguns momentos gasta mais e tem uma margem menor, mas é a vida, né? Então, acho que eu sou PhD em ficar pensando por antecipação, assim. Não sei como são vocês. Eu queria ouvir um pouco o que que vocês acham dessa frase e como vocês se relacionam com ela. e Eduardo, posso dar uma opinião aí, não? Sim, Então, esses dias eu estava discutindo com um amigo meu. Hoje eu estou aposentado, meio mal aposentado, mas enfim, a vida passou e ainda tem mais coisas pela frente. E eu discutindo com ele, uma pessoa nova que começou a trabalhar agora, eu falei, olha, o pensamento positivo, você ouve falar aí, às vezes não é uma estratégia muito boa. Você se atira de cabeça num, num planejamento, né? E você não vê o que pode dar errado. Então, o meu conselho, quer dizer, se é que se pode dar conselho, né, o que você acabou de falar, a minha opinião, é que se pense em qualquer projeto, você veja o lado, não que seria o lado negativo, as coisas que poderiam dar erradas, e você deixar aquilo em pauta. Aí sim, você entrar com uma ação positiva, mas prevendo alguns detalhes que poderiam ser negativos, entendeu? Porque a sim, pessoa sim. pega um projeto, se atira de cabeça, é a mesma coisa que pôr uma venda nos olhos e sair para o mundo. Então, isso também é Exatamente, é muito isso mesmo, é ter perigoso. plano B, né? Mas assim, às Sim, vezes essa frase também, o senhor fez uma contribuição interessante. Às vezes essa frase, às vezes, pelo jeito que eu falei, talvez tenha dado, alguém tenha interpretado dessa forma, não é irresponsabilidade, né? Na verdade, muitas vezes você fica projetando para o futuro coisas que não necessariamente são coisas que tenham a ver, por exemplo, com. Não vou projetar alguma coisa para o futuro relacionada à minha irresponsabilidade de hoje. Realmente, a probabilidade vai ficando cada vez maior de dar errado, né? Mas aqui é mais ansiedade do dia a dia mesmo, estou falando, né? Acho que é mais nesse sentido. Obviamente, é assim que o livro está colocando, né? É Pelo menos é aquela assim que eu coisa de entendo. não sofrer por antecipação. Exatamente. Isso, exatamente. Jorge? Não, eu só ia complementar alguma coisa no sentido de que, na minha juventude, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos de idade, depois eu trabalhava no banco, eu não pensava, eu só trabalhava todo dia. E aquilo me satisfazia, né? Tanto é que eu acho que o meu ajustador, o meu anjo da guarda, mais ou menos conseguiram me orientar e as coisas foram acontecendo como deveriam. Tanto é que eu fiz 60 anos em março, olhei para trás e digo, puxa, viveria cada momento de novo. E hoje na idade, logicamente, às vezes a gente se preocupa, né? Ah, mas a questão financeira, e se ficar doente? Mas eu tenho, hoje em dia, colocado já, graças a Deus, né, pela leitura do livro de Urântia, e pela minha própria trajetória, sempre fui muito próximo à questão da espiritualidade na própria Igreja Católica.
O padre está meio bravo comigo, diz que eu estou participando de coisas de espiritismo aí, né? E, e eu acho que ele, daqui uns dias nós vamos ter que brigar um pouco, né? Mas, mas hoje eu entrego nas mãos, né, da espiritualidade isso também, né? Deixa acontecer. É difícil a gente viver o dia, né? E é o ideal. A gente realmente viver o dia, isto é, viver, né, sem antecipações, sem pré-ocupações. Mas, claro, como o Moacir falou, a gente deve ser previdente, né? O próprio Jesus Cristo, aí eu tenho que olhar sempre Jesus, mas como é que Jesus fazia? Bom, quando ele iniciou a campanha, ele pensou, ele perguntou para os apóstolos: vocês têm recursos? Dá para tocar? A família de vocês vai ficar bem, né? E aí então ele saiu, mas ele planejou na hora e foi trabalhar para ter recursos, né? Então, mas é interessante isso tudo, né? Ao mesmo tempo que eu acho que eu não me que eu deveria de me preocupar, mas ao mesmo tempo vai acontecendo e graças ao bom Deus está tudo perfeito, sim. Sim. Obrigado. E uma coisa não necessariamente anula a outra, né? Você pode se planejar, né? Eu acho que aqui a frase não fala sobre planejamento, né? A frase fala sobre a ansiedade e a relação da ansiedade com as decepções, né? Preocupações, pré-ocupações. Preocupações, exatamente. Então você Basicamente. pode planejar o que você quiser para você, desde que você esteja preparado também para que essas coisas não aconteçam, para que você seja frustrado, né, com aquela sua ideia, né? E sofrer por antecipação não ajuda ninguém, né? Mas a gente faz, né? Não tem jeito, faz parte. Alguém mais quer fazer alguma contribuição? Não? Ó, esse foi rapidinho hoje. Vamos lá. Então vamos para o 20. 20. O trecho do livro é: apenas um poeta pode ver poesia na prosa lugar comum da existência rotineira. Essa é um pouquinho difícil de interpretar, eu tive um pouquinho de dificuldade, mas vamos lá, né? Então eu entendo como apenas com a sensibilidade somos capazes de enxergar a poesia na vida rotineira. Então, de um lado a gente tem a visão de um poeta e do outro lado a gente tem uma vida rotineira, né? Então, qual a análise que eu tirei dali? Enquanto muitas pessoas podem considerar a existência cotidiana como monótona, um poeta tem a capacidade de enxergar a beleza e o significado poético nos detalhes simples do dia a dia. A expressão prosa lugar comum da existência rotineira pode se referir a situações comuns, ordinárias e mundanas que experimentamos regularmente. Essa é a prosa da vida, caracterizada pela falta de eventos excepcionais ou notáveis. No entanto, o poeta possui uma sensibilidade especial para encontrar elementos poéticos nessas circunstâncias aparentemente triviais. Os poetas têm a capacidade de reconhecer e apreciar a poesia que existe nas coisas simples, como o pôr do sol, um encontro casual ou uma conversa ordinária, né? Eu coloquei ordinária, mas não se usa muito isso, né, em português, mais ordinary, né? A frase como um todo pode enfatizar a visão sensível e transcendental do poeta, contrastando com a visão mais superficial ou desatenta de quem não consegue ver o mundo assim, né? Então, na minha análise, né, é, é um pouco dessa questão da gente ter essa visão mais poética com relação às coisas da vida, do dia a dia, né? Eu acho que a vida ela é muito pesada, né, muitas vezes, né? E é o que eu falo. A gente vai falar de arte, porque um dos outros itens é a respeito de arte, mas eu sempre falo para as pessoas, eu já trabalhei muito tempo com arte, eu gosto muito de arte, agora estou saindo dessa área, que era um trabalho, vamos dizer assim, secundário que eu tocava, é, e porque a arte sempre e a arte, ela não está só nos quadros, né, como a gente imagina, ela está também no discurso, né, ela também tá na prosa, né, ela está na poesia, ela está no dia a dia, né, e quando a gente entra em contato com isso na gente, a gente entra, eu sinto que pelo menos eu consigo falar, tá, a vida é pesada, as coisas são difíceis, mas eu estou conseguindo encontrar uma forma de escapar do material, do exato, da planilha, né? Da coisa
mundana, né? Vamos tentar ver as coisas de uma forma mais poética para conseguir levar com mais leveza a vida que já é, por si só, é, mais densa, né? Jorge? Não, eu só me lembrei quando você estava lendo essa parte, né? Apenas com a sensibilidade somos capazes de enxergar poesia na vida rotineira. Me lembrei daquela historinha do João Pessoa, cujo amigo queria que ele fizesse um anúncio para vender uma chácara, né? Aí quando o João Pessoa descreveu a chácara dele, ele não quis mais vender, né? Mas ele colocou em forma de poesia. Muito bacana aquilo, né? Muito bom. Moacir, seu Moacir, Então, hoje eu estou meio tagarela, eu vou parar por pode aqui, mas falar. eu queria te perguntar, em vez da prosa que você colocou, que no capítulo azul está como poesia, né? Se a gente fosse filosofar alguma coisa assim, porque esses dias eu estive vendo, se eu deixar a filosofia de lado, literalmente, certas interpretações elas ficam bastante difíceis, né? Por isso a poesia. A poesia tem um lado filosófico, né? Mas a própria filosofia, de você pensando filosoficamente, analisando, trazendo até para a tua prática, né? Ela não é uma prática, mas é uma forma de você ver determinados aspectos do que você está interpretando. Então, eu acho que filosoficamente também eu vivo muito isso, porque senão eu não estaria nem entendendo o livro durante, entendeu? Seria só Sim, esse comentário aí, não sei sim, se sim, importante. você colocar no lugar da prosa a filosofia, não sei. Sim, assim, a filosofia, ela tem um outro olhar, né? A filosofia, ela lida com as questões humanas de uma forma mais de pensamento, uma forma pensamento. Já a Sim. poesia, ela encara a vida de uma forma mais artística, vamos dizer assim. Então, às vezes a filosofia, ela está muito ligada aos pensamentos e às possibilidades que existem, não necessariamente de uma forma poética, muitas vezes até de uma forma não poética, e a gente sabe disso, porque a filosofia que o livro nos ensina é uma filosofia voltada para dentro, né? Não fala para cima, podemos falar para cima, mas o mais adequado é falar para dentro, né? Para Deus, né? E a nossa filosofia, ela é muito voltada para as possibilidades de uma forma muito abrangente, e isso acaba deixando a gente sem foco e muitas vezes confuso, né? Então, a filosofia, como a gente encara ela, pode ser vista como confusa. Já a poesia, ela não tem essa conotação. A poesia, ela já tem uma conotação mais artística mesmo, né? De como eu encaro a vida, de como eu posso fazer analogias, como eu posso fazer relações entre coisas que são extremamente densas do dia a dia com coisas leves que fazem parte às vezes da natureza, ou da natureza das coisas, ou das pessoas, ou da própria natureza mesmo, né? A poesia tem essa capacidade de levar a gente para um outro patamar, né? Stella? Tu diz que eu pinto dificuldade lá nas Morôncias, né? Mas aí ó, eu fico pensando, se isso aí, né, vai ser comparado com lá, então também nós vamos ter lá uma vida rotineira e vamos ter que aprender a lidar assim com né, para levar a vida de uma maneira mais poética, mais lá também vai ter essa vida rotineira. Ai, Era essa é. observação só. E aqui a gente só está testando o que a gente vai enfrentar lá. Porque às vezes eles falam assim, acho muito interessante isso no livro. Não, porque vocês estão vivendo um momento, a gente fala, né? Aqui é denso, aqui é difícil, né? A gente já falou até demais sobre esse assunto. Mas, e o livro fala, então, mas vocês ainda não viram nada. Porque os desafios lá vão ser bem, bem diferentes e bem desafiadores. Você fala, gente, mas aqui já está sendo assim. Lá a gente não vai ter as coisas daqui, então são outros desafios, né? Sabe-se lá Deus quais vão ser, né? André? Então, tem sempre a visão moroncial, né? De todas essas frases, quando a gente tenta expandir isso para um aprendizado de um pensamento mais cósmico, né? E perene, a gente sempre acha alguma coisa diferente, né?
porque senão a gente acaba ficando na Terra, né? Embora essas frases todas foram tiradas de conteúdo humano. Para mim, essa frase diz uma coisa só, é o conceito divino e eterno e absoluto de beleza. É a beleza que um poeta enxerga entre os contrastes, entre o divino e o humano, né? Entre todas as facetas do que é material e é imaterial. Material que é temporal, né, passageiro, e o que é perene, né? Essa frase não diz regra nenhuma, mas é apenas um aviso. Olhe para aquilo que permanece, olha para aquilo que é belo em termos de contraste cósmico, né? O maior deles é a presença de um fragmento divino dentro de você. Essa é a maior das belezas, né? Absoluta mesmo, né? Um valor absoluto isso. Essa é a grande beleza. E a gente tem que tomar cuidado quando no contexto do livro, sempre que ele fala do belo, não é uma coisa bela, não é um quadro belo, né? É a apreciação dos contrastes, da harmonia do contraste, né? Para mim é isso, né? Essa indução a pensar naquilo que é belo como harmonia entre contraste. Obrigado. Perfeito, André. Concordo plenamente. E quando você traz a beleza, você traz um dos pilares da divindade, né? Então, sempre a Uhum. gente vai batendo nas mesmas coisas, né? É muito, muito interrelacionado, né? Lília? Oi. Então, eu lembro da minha mãe, sabe? A minha mãe, ela, dona de casa, então sempre levanta, tem aquelas mesmas obrigações, a mesma rotina, e então ela dizia assim, e não saía muito, né? Vivia trabalhando em casa. Mas ela dizia assim, a vida todo dia é sempre diferente. Mesmo que a gente tenha a mesma rotina, vamos dizer assim, né? Levantar, fazer o café, não sei, etc. e tal, limpar a casa, mas sempre é diferente, porque um dia é frio, um dia é calor, outro dia acontece algo inesperado, então a vida é cheia de surpresas, né? Então pode ser que essas surpresas da vida, esses fatos que acontecem todos os dias, às vezes a gente dá certo, às vezes não dá tão certo como a gente pensava. Então, não sei, é difícil ser rotineiro, mesmo que a gente viva numa rotina. Não sei se é só eu que vivo assim, mas ou que penso assim, ou que fui criada assim, né? Mas porque se a gente, essa palavra rotina, ela traz um certo peso, né? E a impressão que eu tenho é que a nossa vida não é rotina. Apesar da gente ter que fazer as mesmas coisas, né? Por exemplo, eu fui funcionária pública, professora, então todo dia tinha que ir para aula, Nossa, mas era todo dia diferente, muito diferente, né? A aula era diferente, os alunos se comportavam de maneira diferente, então é sempre cheia de surpresas, eu acho. Sim, sim. E complementando o que você disse, eu acho que faz muito sentido o que você disse. é, a rotina pode ser igual para duas pessoas. Duas pessoas podem ter a rotina, se a gente for escrever a rotina da pessoa, pode ser a mesma. Mas a forma com que cada um vive e vê essa rotina, né? E cria a poesia dessa rotina, vai diferenciar, não só pelo indivíduo, mas também pelo aquele dia, né? Então, acho Sim. que é um pouco disso mesmo. E perceber também que eu acho que cada dia ele é mais carregado da parte positiva do que da negativa, né? Às vezes, quando você está doente, por exemplo, é difícil ver, você tem mais a parte negativa ali prevalecendo, mas geralmente é a parte positiva que prevalece, né? Eu acho que isso faz da vida assim, uma poesia mesmo ali.
né? E mesmo se ela for negativa, aqui o desafio nesse trecho, pelo menos eu vejo que mesmo se ela for desafiadora, ela pode ser interpretada de uma forma mais leve também, né? Então, também A tem questão as duas mesmo faces. é que eu percebi de tudo que eu andei vendo, estudando e meditando, né? É que essa parte negativa que a gente fala de todos os desafios que nós passamos, ela tem que ser levada de maneira a ser mais um tijolo, vamos dizer assim, um tijolinho na construção da nossa alma, né? De alguma maneira aquilo vai fazer com que a nossa alma cresça. Se a gente levar no, vamos dizer, de maneira, apesar de ser negativo, oferecer a Deus aquilo, né? Fazer a vontade de Deus dentro daquela dor que você está ali, como Jesus fez, né? Ali na cruz, e, e, e pensar que é para um bem maior, de não só nosso. Às vezes a gente está sofrendo, mas a humanidade certamente vai ganhar, ou você mesmo lá na frente, a tua alma, e todo o universo, né? Porque Deus quer que a maioria das pessoas se salve. Então, a matemática é feita de alguma maneira que o negócio vai ter que dar certo ali. Então, é todo o Exatamente. esforço porque a maioria das almas se salvem, né? É. E aquela frase, né, que eu te mandei, acho que foi ontem, né? Que é Sim, legal, né? aham. Só para vocês saberem, é porque deveria o homem lamentar-se da sua baixa origem, da sua carreira evolutiva forçada, quando os próprios deuses devem passar por experiências equivalentes antes de serem considerados experiencialmente condignos e final e completamente competentes para governar seus domínios no universo, né? É interessante, é um pouco disso que a Lilian trouxe. Obrigado. Porque eles também participam, eles também fazem a experiência, né? Para não dizer, ó, te joguei aí na fogueira, agora. Não, não é te joguei, né? Na realidade, houve todo um processo de nascimento e de tudo que Deus pensou para a gente e tal, né? Mas vamos fazer o melhor que pudermos aí. Então é assim. Perfeito, obrigado. Alguém tem mais algum comentário desse aqui? Posso pro próximo? Bom, então vamos para o próximo. 21. O trecho do livro é: A missão elevada de qualquer arte é, por meio das suas ilusões, prenunciar uma realidade universal superior. É cristalizar as emoções do tempo no pensamento da eternidade. Então, muito lindo isso. E a arte prenuncia eu entendi isso, tá? A arte prenuncia uma realidade superior. Ela transcende limitações e é atemporal. Então, por um lado, a gente tem a ideia de que a arte antecipa uma realidade superior, e do outro lado, a gente tem que a arte preserva emoções na eternidade. Então, essa frase expressa a ideia de que a arte tem uma missão elevada e especial. Ela afirma que a arte, por meio das suas ilusões, tem o poder de antecipar ou prenunciar uma realidade universal superior, ou seja, uma realidade mais elevada e transcendente, né? A arte pode oferecer uma visão ou representação simbólica de uma realidade que vai além do mundo material e cotidiano. Além disso, a arte tem a capacidade de capturar e cristalizar as emoções do tempo, pelo menos para mim é assim. Isso significa que a arte pode expressar e preservar as emoções e os sentimentos humanos que são característicos da nossa vida na carne. Essas emoções são então transformadas em pensamentos ou ideias que podem ser preservadas ao longo do tempo, transcendendo as limitações temporais e se tornando uma expressão da eternidade. Tem uma parte do livro também que fala sobre a arte abstrata, né? Que a arte abstrata não necessariamente ela vai conseguir fazer esse trabalho, né? Mas eu acho interessante, porque a arte abstrata, de alguma forma, pode vir você também a refletir a respeito de, né, e cristalizar determinadas coisas dentro de si, justamente por ser abstrata, né? Mas aqui eu entendo a arte que ele diz, né, a arte de uma forma mais ampla, né, e mais representativa, assim, do que exatamente aquilo que a gente entende sobre arte, né, ou das formas de arte possíveis, né? Não limitada a um tipo apenas, né? Jorge?
É justamente isso que eu estava querendo colocar e pensar. A arte também, ela depende de cada pessoa. Nem todos conseguem ver a arte em tudo que outros enxergam. Por exemplo, até eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais o que que é arte abstrata. Mas eu, por exemplo, aprecio muito o canto, canto coral, o canto de vozes, né? Isso, ou então uma boa cena de filme que às vezes me sensibiliza, ou uma pequena história, né? Então, essas coisas me emocionam às vezes, né? Sim. Realmente parece que transcende. Agora, olhar um quadro, né, para mim não tem assim, por enquanto ainda não me faz assim muita cabeça. Ou algumas pessoas enxergam uma escultura primitiva lá como uma coisa de arte, né? Para mim não é, né? Talvez a grega, quase perfeita, até pode ser, mas Sim. então tem uns vários tipos, né? O que que é arte abstrata e Sim, sim. Assim, o nosso conceito humano, pelo menos aqui em Urântia, né, eu já trabalhei com arte, então eu consigo te responder isso como nós interpretamos. Não vou falar no sentido do livro, né? Mas assim, a arte, ela não é não convencional hoje, né? Pelo menos a arte, ela se ampliou de uma forma muito maior do que, por exemplo, um quadro, né? Como as pessoas da sua grande maioria entende arte, né? A arte ela pode ser arte cênica, ela pode ser a arte de escrever, ela pode ser a arte de interpretar, ela pode ser a arte do quadro também, ela pode ser. A gente tem performances de arte, então performances artísticas, vamos dizer assim. Várias pessoas são conhecidas por fazer esse tipo de performance. É, Você pode reconhecer a arte em coisas que talvez muita gente talvez não reconheça como arte. Por exemplo, a arte abstrata seria uma arte assim, por exemplo, borrões ou eu falo borrões, mas geralmente ele tenta passar uma sensação, né? Ela tenta muitas vezes a arte abstrata ela tenta passar uma ideia. Muitas vezes você passa por uma mostra de arte e tem gente que fala assim, gente, eu saí e não entendi nada. É, tinha um mictório, né, como tinha, né, no caso, né, agora eu não me lembro o nome dele, que fez essa provocação, ele colocou um mictório no meio de uma galeria de arte. E as pessoas passaram, assinou e colocou lá. Mas aquilo que ele estava colocando lá, acho que é o Duchamp. Foi o Duchamp que fez isso. Quando ele fez isso, era uma provocação justamente para a própria arte, né? Era uma provocação. Então, muitas vezes na arte está implícita uma ideia ou um pensamento que o artista está querendo imprimir ali. E tem várias formas de você conseguir fazer isso. Então, muitas vezes, você passa por uma galeria de arte contemporânea, por exemplo, e você não entende nada. Do jeito que você entrou, você sai. E muitas vezes você fala, gente, mas eu vi tal coisa que está me incomodando. Né? Aquilo me incomoda, porque eu não gostei de ver aquilo. Mas aí depois você vai entendendo, tá, mas por que que me incomodou? Por que que eu me senti incomodado com um objeto que é um objeto apenas, né? Então, isso também te faz refletir, porque você vai tentando entender o significado que aquilo tem para você, né? Então, a arte são... E o artista, pelo menos convencionalmente falando aqui, né, em Urântia, a arte é vista como assim, não tem que ter limites, no sentido de, desde que eu consiga expressar a ideia da qual eu me propus a expressar e a forma que eu escolhi expressar essa arte, ela é válida. Então, é assim que os artistas avaliam as artes, né? Mas no fundo, segundo a nossa crença, não existe certo e errado na arte. E se você for parar para ah, pensar bem, realmente não existe, né? A é que arte não é que tem. é aquela velha história, vamos supor, tem aquelas três partes: bondade, beleza e verdade, né? Uhum, Aquilo que para mim é beleza é arte, né?
mas para mim tem que significar beleza. Então, mas Não você, é às vezes. borrões para mim não significam Então, mas tem beleza. pessoas que acham que vem É, naqueles borrões algo que faz sentido, porque o artista tentou passar uma mensagem e uma outra pessoa, cada um vai interpretar de uma forma. Então, a arte tem esse objetivo, não de agradar a todos, mas sim de tocar quem tiver que tocar. Quem não tocou, se a arte não tocou, não significa que aquela arte não tem valor. Significa sim. que você não se tocou por aquela arte, só isso, né? Espero que Então, quando chegar nas Morôncias eu não precise ficar na frente de um monte de borrões e tentar achar arte mesmo. não, não é isso. Nem esse é o. Essa não vai ser a intenção. Se você não vê beleza em arte abstrata, não viu beleza, entende? Mas pessoas veem beleza na arte abstrata. Então, isso é o jeito humano de você ver a arte. Agora, o livro, ele fala sobre a arte abstrata como uma. Ele questiona a arte abstrata, na verdade. O livro, ele traz a arte abstrata. Ele não, quando ele fala de arte, ele deixa muito claro que não necessariamente ele está falando da arte abstrata. Então, uma ampla discussão a partir da arte, mas fique tranquilo, ninguém vai te obrigar a entender isso como arte. Eu não sei se eu consegui me expressar, mas é como cada um vai interpretar essa arte. Aqui a arte eu entendo como esse trecho especificamente é como você consegue significar artisticamente algo e consegue compor aquilo que você enxergou como arte em algo que você consegue imprimir na sua alma. Entende? Que pode ser o trecho de um filme, que pode ser uma interpretação muito bonita, que pode ser uma frase, que pode ser uma série de coisas, porque a arte não está só no quadro, nem na arte abstrata, ela está em muita coisa. Então é um pouco desse pensamento. Quem tinha levantado a mão, acho que foi a Ângela, né? A Ângela. Peraí. É. Então, eu visitei o MoMA em Nova York. E é um lugar muito interessante. Eu aconselho a todos a irem, se um dia tiver a oportunidade. Mas tem coisas que realmente eu fico assim de, sabe? Né, o cara que guardou todas as unhas que ele cortou em vidrinho e todo o cabelo que ele cortou durante 25 anos. E está lá como arte. E aí tem uma parte que vem de francês que é sobre o cocô. Uma sala enorme inteira só sobre isso. Banheiro, como é o banheiro. Então, é um tal negócio, a gente tem que sair de dentro da gente, sair fora do, como é que eles falam? Fora da caixa, não é? É, outside of the box, para ver que realmente são ideias, não é? A pessoa, quer dizer, até fez alguma coisa artística com coisa tão corriqueira que a gente não dá valor, né? E é difícil, mas a gente tem que sair fora. O bom é que eu fui com a minha filha, então, né, a situação era bem outra, porque ela ama essas coisas, né? Mas é interessante ver a arte moderna. Para mim, realmente, se eu não estou com ela, eu não entro, não, para falar a verdade, sabe? Não me atrai mais uma arte mais detalhada, que dá a impressão que a pessoa tem que pôr muito mais em cima de um quadro. Agora, um quadro branco com uma bola preta no meio, e se você quiser comprar, custa só $6.000, sinto muito, sabe? E Então, Ângela, você falou uma coisa importante. A arte ela tem contexto, geralmente. é, Então, muitas vezes você vê lá um quadro branco com uma bola preta no meio. isso. Quando você vai entender a intenção do artista, quando você vai entender a história do artista e o contexto no qual aquilo foi Uhum, feito, você para e pensa, putz, o cara conseguiu passar uma ideia de algo. Eu consegui captar a ideia dele, porque eu estou vendo o quadro não como um quadro branco com uma bola preta no meio, eu estou vendo um contexto, né? Eu não acho que existe certo e errado, existe o que toca e o que não toca. Toca a sua filha, por exemplo, e não te toca. E tá tudo bem, né? Toca alguém, né? André? É, eu vou quebrar uma regra do Eduardo, que eu vou falar o que eu já falei antes, que é assim, todas essas frases têm que ser vistas com uma mente moroncial. Isso é uma frase que é dada numa aula nas mansões. Então, tem um valor acima disso. Essa frase, ela é correta, corretíssima, bela, mas
você tem que tentar extrair um conteúdo maior dela. Quando ele, no documento, quando ele fala do mundo das mansões, dos espíritos e dos artesãos moronciais, ele fala muito da arte moroncial, em todos os níveis, inclusive na arquitetura, né? A arte, a beleza, ela é essencial lá. Então, é uma semente para essa discussão. Muito importante ter isso em mente. E eu não vou falar mais isso, porque se eu falar outra vez sobre isso, a Estela vai me bloquear de verdade. Ai, não. Não, Para não, Não sempre, vai, não. para traz e sempre, Lembra a gente. para lembra a sempre. gente dele. Mas não, Não, eu não vou insistir mais isso, mas é sempre bom ter em mente. Tem uma coisinha, lá vem o chato da tradução, mas é assim, a palavra no inglês que eles usam para prenunciar, ela tem um sentimento mais para o lado de, não é de prenunciar, é de pre, prever, de como que é mesmo a, é Mas a palavra não, preparar, de talvez. presságio, é essa palavra, que a palavra em inglês original, ela quer transmitir esse sentimento. Um prenúncio e um presságio são intercambiáveis, não tem problema. Mas é só para vocês observarem, perdão a rouquidão, eu fui entubado hoje. Só para vocês entenderem, porque a mulher é muito boa para discernir tonalidades de cores muito próximas, elas talvez entendam isso. O prenúncio é aquilo que você meio que antecipa. Assim, olha, interferência humana no planeta vai causar o aquecimento global, né? Se você dirigir bêbado, você pode realmente provocar um acidente. Mas um presságio é algo que você antevê, assim, baseado na minha sabedoria anterior e como as coisas estão e o que eu estou vendo, eu pressagio uma coisa diferente, mais ampla, mais profunda. A palavra presságio carrega um sentimento. Para a palavra de prenúncio carrega um conhecimento, tá? Isso é para a apreciação de vocês apenas, ok? Esse é meu grãozinho de contribuição. Obrigado. antever, o Sabino colocou ali mesmo. Sim. Pois é, eu sei, mas olha, eu não vou brigar por isso não, mas eu acho que vale a contribuição para quem for sensível e entender o sentimento. Obrigado. Perfeito. Aqui, a diferença que eu consegui pegar aqui é que o prenúncio geralmente se refere a um sinal ou evento que ocorre antes de algo e é interpretado como um aviso ou um indicativo do que está por vir. Pode ser algo positivo ou negativo. Já o presságio tem uma conotação mais forte em predição ou previsão, frequentemente associada a eventos negativos ou de mau presságio. Presságios são interpretados como sinais de destino ou da vontade divina. Tem uma diferença, sim, mas dão uma ideia bem similar, né? Aqui, Sabina, Suzana, antever, antevisão, arte de poder antever. Legal. Sim. Eu também lembrei dos artesãos celestes aí, como o André falou. Eu pensei isso aí é missão para eles lá quando a gente chegar. Mas olha que interessante. Agora eu vou fazer uma outra coisa que agora que eu pensei sobre isso, eu não escrevi, mas eu pensei agora. Quando ele fala que a arte está ligada ao fato de eu cristalizar as emoções do tempo no pensamento da eternidade, é talvez o exercício da gente olhar para as coisas de uma forma artística, ao ponto da gente conseguir de alguma forma interiorizar uma realidade superior, né? Não sei se vocês estão conseguindo captar, mas uma realidade superior artística, vamos dizer assim, para que eu consiga, de fato, como um recurso, talvez, para que eu consiga trazer essas emoções do tempo, do pensamento para minha alma. Faz sentido o que eu estou falando? Alguém conseguiu captar? Não.
viajei demais? Não, não, você está correto. Sempre quando você fala alma no sentido de construção de valores espirituais, sim, claro, você está corretíssimo. Eu, pelo menos, tenho essa impressão, né? Alguém tem mais alguma coisa para falar, Lilian? Então, porque a arte, ela assim como outras coisas, né? Mas a arte, ela te provoca um sentimento, sabe? E mesmo essa arte nova, vamos dizer assim, abstrata, ou como quer que chame, né? Ela te provoca, às vezes, um questionamento, né? Nossa, mas, né, por que estão mostrando isso, né? Eu acho que isso não é arte. É um questionamento que você faz. Mas eu gosto de apreciar. É bom quando você vê uma arte e diz assim, nossa, que linda, que bonita, que sentimento bom que eu vejo e me emociono com aquilo, né? E, ao mesmo tempo, não sei se dá para dizer arte também, aquela que faz você se questionar sobre as coisas, né? Sobre o certo, o errado, sobre o bom, para você o que que é bom e o que que é ruim, A não arte da sei se é arte tribulação. também. Hã? A arte da tribulação. É, É perfeito, Lilian. Obrigado. Sandra? Eu penso que até a nossa ideia de arte aqui, mais lá na frente, em outros mundos, ela será corrigida. Ai, porque eu também tem arte que eu não considero, é uma ideia. Mas eu penso que a gente vai corrigir e realmente alinhar mais lá na frente. Sim, sim. Possivelmente. Obrigado, Sandra. Moacir? Então, Eduardo, eu queria dizer o seguinte, que é uma coisa meio relativa à arte. Pelo seguinte, é uma questão até de sentimento, de várias geometrias e cores, né? Eu, por exemplo, quando eu era jovem, eu pintei muito quadro, dava de presente para as minhas namoradas. Um dia eu cheguei lá no aniversário de uma das namoradas, no dia, cheguei lá, vi meu quadro na sala da casa dela e cheio de convidados. Eu me senti envergonhado daquilo, porque eu tanto gostava, mas não tinha aptidão para ser um pintor. Mas daí eu vou dizer para vocês o seguinte: o dia que eu tive no Museu do Louvre e vi o quadro o quadro Mona mais Lisa. famoso que existe da Mona Lisa, eu tive uma decepção. Pequenininha. E não fui É, só ele é eu, pequeno. foi quase que todas as pessoas que estavam lá ficaram pasmem, olhando aquilo, olhando aquilo, falando, o que que tem de arte? E tem uma história. Se você não entender da história, não saber o porquê que o cara fez aquilo lá, você vai sair dali decepcionado. E é uma arte, hoje é incalculável o valor que teria um quadro original desse, não é Sim, mesmo? sim. Então, é por isso que eu digo, nós estamos, às vezes, como você falou ali, você viajou, não viajou não, porque a arte, ela é assim mesmo, ela é individual, é cheia de coisas, assim, sabe? Sim. Mas só que E, dá esse exemplo da Mona Lisa, porque quem for lá ver vai ter uma decepção com certeza absoluta. sim, sim. Ela é um quadro pequeno, né? A gente às vezes tem a ideia de E, que é um quadro além de grande. tudo, você vai para ver um quadro grande, chega lá, é um quadro de parede, dá para pôr na tua Eu sala. Sim, deixa eu sim, dar minha exatamente. opinião, Eduardo. Essa. Então, Pode não, falar, eu Sérgio. vi a Mona Lisa. Oi, vamos lá. Não, eu não tive decepção com a Mona Lisa, não. Realmente, meu coração ficou porque é o seguinte, aqui você fez aqui, você está falando Ah, das ruim o som análises aí, possíveis, né? o Oi? som está muito ruim. E aqui, o som? É, tá Está ruim. um pouco Está me ruim. ouvindo, não? Então, pera, Está picoteando. estou numa livraria aqui. Espera um pouquinho só, deixa eu ver se eu mudo aqui. Perfeito. Só vou fazer um complemento enquanto ele vai falando. É o Tá bom. seguinte, a Mona Lisa, muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que assim, será que ela está sorrindo? Será que ela está sendo irônica? Será que ela está feliz? Será que ela está triste? Então, isso também gera uma conotação e cada um que olhar vai ver de uma forma.
Isso também é uma expressão de arte, né? E a arte que a Lilian falou, que eu estava complementando, só para complementar também para a gente fechar esse assunto da Lilian, que a Lilian trouxe uma coisa interessante, ela falou, tá, essa arte feia, essa arte que eu não reconheço, como é que... Então, na verdade, ela toca outras pessoas, ela não vai te tocar, né? E a arte da tribulação Alô? também, que gera um sentimento de vontade às vezes até mas vamos ver ele primeiro, depois eu concluo minha ideia. Desculpa. Pode falar, César. Acho que ele ainda não pode voltar. Mas aí, falando um pouco disso, se um quadro te causa uma sensação ruim, ou ele te causa uma sensação de desconforto, esse desconforto tem que ser pensado também. Isso faz parte também de uma reflexão. O que tanto me incomoda naquele... O que em mim está me incomodando aquele quadro? Porque se ele fosse indiferente, tudo bem, porque muitas vezes a gente passa por uma arte que é indiferente. Mas se ele está me incomodando, se depois eu fico pensando que ele está me incomodando, o que dentro de mim tá tão consonante para eu ficar pensando tanto tempo naquele quadro? O que é aquilo que está me incomodando tanto e que me gera uma sensação ruim, que existe dentro de mim, que está sendo representado naquele quadro? Então são Não, todas mas se eu reflexões. pagar caro para ver um potinho cheio de unha cortada, eu vai me incomodar muito pelo dinheiro que eu gastei. Não vai Sim, nada mas além disso. exatamente. Só que para outras pessoas talvez faça algum sentido. Eu não sei o contexto também dessas unhas. Eu não sei qual é o contexto. Ó, Quem mais? César? Já pode falar? Mas eu acho que caiu. César, tem que ligar o som, Fica aí. talvez você não está com a Tá tá microfone. bloqueado. fechado o microfone. Tá fechado. Abre o microfone, César. Ah, agora, tá ouvindo Agora agora? Isso, sim. vai tranquilo. Então, tá. Vou ser rapidinho, então, porque não, essa questão do cabelo, da unha, para mim não é arte, não. Felizmente, eu morei na França, morei em Paris, fui lá no Louvre umas Em 50 vezes, Pompidou. porque eu ia lá o primeiro domingo do mês, era gratuito, eu ia todo domingo do mês. Eu cheguei lá um dia, era 8 horas da manhã, não tinha ninguém, era um inverno. Eu entrei, fui ver a Mona Lisa, fiquei eu e ela somente. E eu fiquei ouvindo a história da Mona Lisa. É fantástico. Como você diz aí na tua análise, né? O que é com emoção e sentimento para que fez aquilo, Agora embolou. né? Você vê lá, né? Oi? Embolou o E eu áudio. fui, tá ruim? Não, mas agora melhorou. Pode falar. Vai falando, César. Então, você vai na Capela Sistina, você vê aquela coisa maravilhosa de Miguel Ângelo. Nossa, eu fiquei lá o dia inteiro vendo. É uma coisa emocionante, porque tem emoção e sentimento daquele que fez. E eu vendo aquilo, eu ficava emocionado e cheio de sentimento também, vendo aquilo lá, entendeu? Eu acho que adoro museus, todo lugar que eu fui, eu ia em museu, a cidade que eu vou é museu, e aí isso que você na sua análise aí que está dizendo, que para ter a pessoa que faz, sei lá, imagina o Michelangelo fazendo a Capela Sistina, ele teve emoção e sentimento para fazer aquilo, né? Isso é a coisa mais linda que tem. Então, para mim, a arte é isso, entendeu? Então, Resumindo. perfeito, César. Obrigado pela contribuição. Vou só fazer um complemento que não necessariamente teve sentimento ali. Ali foi uma encomenda, foi extremamente dolorosa para ser feita, demorou muito tempo, teve muito problema no meio. Às vezes a gente coloca na arte uma expectativa, o belo, o detalhado é arte, aquilo que não é belo, que não é detalhado é arte. Mas o belo, muitas vezes, ele é belo para você, mas para o outro ele não é belo. Talvez o belo mesmo, a gente só vai entender o belo, vamos dizer assim, espiritualmente falando, talvez ele fique mais claro nas nossas próximas experiências, depois que a gente for embora daqui, né? Porque o belo ele é muito relativo. Vocês estão vendo que durante toda essa conversa que a gente está no número 21 aqui falando sobre isso, cada um tem uma percepção diferente. Eu acho que a arte pode ser encarada, mesmo que você fale, aquelas unhas não façam sentido para mim, mas para a filha da Ângela fez. Talvez ela tivesse entendido o contexto. Eu não posso dizer que eu gosto, porque eu também não sei qual o contexto que aquelas unhas estão ali dentro. Talvez eu precisaria entender para poder avaliar. Então, eu acho que é importante a gente também entender que a arte, que para mim pode ser feia, para o outro pode ser belo.
E hoje a gente vive num mundo tão subjetivo que talvez isso a gente não tenha clareza. Eu, pelo menos, não tenho, né? Eu sei o que me toca e o que não me toca. E geralmente o que não me toca, eu passo adiante. Eu não desdenho nem critico, porque eu já vi pessoas de eu passar por uma coisa e não dar o menor valor e para outra pessoa ter um significado importante. Então, a arte tem esse poder, né? De poder tocar uns, não tocar outros, e não existe certo e errado. Existe a sua forma de ver o mundo, né? E a gente interpretar e entender que o outro tem uma visão diferente da nossa também é uma parte do que a gente precisa desenvolver no respeito mesmo ao olhar do outro, né? Também faz parte desse processo. Alguém gostaria de fazer mais alguma observação desse item? Só lembrando que os reveladores, onde se fala de arte, sempre falam mal, né? Nossa arte é pobre, é tosca, né? Só isso que eu queria dizer. Ou seja, nós vamos encontrar coisas, tanto coisas belas, como um entendimento maior, certamente. E como em tudo, né? Sim, sim. Entendimento bem melhor disso tudo aí. Sim, eu vi algumas esculturas perfeitas que tem ali não é depois que você sai da Capela Sistina, você vai lá você passa, que você volta de São Pedro, né? A Basílica de São Pedro. E aí, lá tem umas esculturas fantásticas. Se você olha de perto, você fala, gente, como isso foi feito à mão? Você vê as veias do corpo das pessoas. E tem uma Pietà lá com Jesus nos braços de Maria, que eu ficava olhando e falava assim, gente, é muito bonita a arte. Realmente, assim, cada detalhe do corpo tá ali. Mas o sentimento que aquilo me trazia era de um conflito interno muito grande, porque era repugnante ao mesmo tempo, porque era tão real, tão tocante, que aquilo me trazia um outro sentimento também. E acho que é tudo isso que a arte pode vir a causar, sabe? É uma coisa que você acha linda. E eu já vi arte também contemporânea. É que, assim, quando eu vou num museu de arte contemporânea, eu vou preparado para uma coisa. Quando eu já vi performances que você fala assim, já a pessoa ficou doida, né? Que ela tá rodando, rodando, rodando. Quando você vai entender o contexto, você entende o que a pessoa está tentando passar. Então é um pouco disso. Desculpa, seu Márcio, você pode falar. Então, já que você entrou no assunto, eu achei interessante, você falou da Pietà, lá na igreja de São Pedro. Você sabia, não sei se todos sabem, que ela foi quebrada por, não sei a origem da pessoa, mas ele não era cristão. Ele entrou lá e você vê, quem viu aquela escultura, era tipo uma, assim, de um gesso branco, né? Uma pedra, sei É uma lá, é pedra. muito bonita, realmente. Agora você veja bem, ó, uma pessoa entrou lá e quebrou ela, não sei se você sabe disso. Arrebentou todinha ela, daí que restauraram novamente. Então você veja a visão de quem vai lá, da forma que vê, da forma que entende aquilo. Para ele, para o cara que quebrou, era uma coisa revoltante. Por que razão? Vai saber, né? Só para mim complementar esse pensamento que você falou dessa escultura lá na igreja na Basílica, né, de São Pedro, eu só quis complementar com isso. É uma realidade, isso realmente ocorreu lá. Sim, é muito, muito complexo isso. Estou lendo aqui o texto do Roberto, falando sobre arte. Eu não consigo agora ler tudo, mas é complexo. Mas eu entendo que a arte, eu acho que é uma coisa que talvez, assim, a arte mesmo, a arte divina, a arte superior, a arte, sei lá como queiram chamar, é algo que a gente vai entender um pouco melhor nos próximos níveis de existência, na minha opinião. Bom, então vamos seguir para a próxima, 22. O trecho é: a alma em evolução não se torna divina pelo que faz, mas por aquilo que se esforça por fazer. Né? Qual interpretação? Ivanil, pode falar, Ivanil. Pode terminar, eu quero falar uma coisa muito linda sobre esse 22,
que é assim, ó. Quando eu li aqui, a minha alma pegou todas as crenças e jogou fora. As minhas crenças foram correndo, chorando, ficaram lá no cantinho e a minha alma jogou a senha fora. Eu achei muito linda essa frase, senti um alívio muito grande e eu quis passar essa ideia de uma forma artística. Era isso. Qual? Essa do 22 ou da arte? Do 22, né? Do 22. 22. É linda essa. A alma em evolução não se torna divina pelo que faz, mas por aquilo que se esforça por fazer. Então, eu entendo como a alma se torna divina pelo que se esforça a fazer. Por um lado, a gente tem a alma não é divina pelo que faz, e por outro lado, a gente tem a alma é divina pelo que se esforça a fazer. É basicamente isso. As análises que eu tiro, a alma é mononcial e é construída por meio de nossas decisões de valor. Torna-se divina pelo que se esforça a fazer e é por meio do esforço. A verdadeira evolução espiritual não está apenas no resultado final, mas também no empenho e na intenção sincera que são direcionadas para alcançar esse resultado, né? A intenção por trás dessas ações e o esforço consciente em melhorar a si mesmo e aos outros, que são fundamentais para alcançar um estado mais elevado de ser. A ênfase está no processo de desenvolvimento pessoal e no empenho contínuo em progredir espiritualmente, independentemente dos resultados imediatos. Então, por um lado, a gente tem o esforço, que se refere à energia, o trabalho, a dedicação que uma pessoa emprega para realizar uma tarefa, alcançar um objetivo, envolve o trabalho árduo e a perseverança necessários para atingir algo. E do outro lado, a gente tem a intenção, né, que se refere ao propósito, objetivo, a ideia de realizar algo. É a vontade ou desejo de realizar uma ação ou alcançar um resultado específico. A intenção está relacionada à ideia ou ao plano por trás de uma ação. Então, quando eu vejo essa frase, a alma em evolução não se torna divina pelo que faz, mas por aquilo que se esforça por fazer, vem muito aquela ideia de que a sobrevivência, que a nossa sobrevivência aqui na Terra, para o mundo das mansões, ela depende principalmente da vontade de ser como o pai, né? Muitas vezes a gente não tem a gente não tem a condições de conseguir executar muitas das coisas que a gente gostaria, né? Porque a gente vive num mundo em que as possibilidades não são iguais para todos, né? Mas, de alguma forma, Deus é tão misericordioso, que ele permite com que qualquer pessoa tenha, por menor que seja a vontade de ser como o pai, em algum momento ela vai ter essa possibilidade. Então, quando a gente, se a gente alcançou o terceiro ciclo, a gente vai para o primeiro mundo das mansões. Se a gente não alcançou o terceiro ciclo, a gente vai ser um mortal adormecido, né? Então, e vai ser ressuscitado em grupo dentro do período de 1000 anos, de até 1000 anos, né? E aí essa condução da carreira ascensional vai ser feita num primeiro momento em grupos, até porque imagino eu que as dificuldades ali sejam muito semelhantes e eles consigam fazer esse direcionamento. Mas isso vem justamente pela misericórdia divina, né? Muitas dessas pessoas, elas não conseguiram realizar muitas coisas, mas elas têm a vontade, elas têm os desejos de ser como Deus. Então essa possibilidade, a misericórdia faz com que essa possibilidade se torne algo real na vida delas. E você consiga seguir a sua carreira ascensional. Obviamente, uma pessoa que tem uma presença de espírito maior e conseguiu alcançar o terceiro ciclo, vai ter um desenvolvimento mais vamos dizer assim, fluido nesse processo. Já uma pessoa que não conseguiu, provavelmente tenham coisas que precisam ser trabalhadas, né? Então, é um pouco dessa misericórdia. Pelo menos eu vejo muito essa relação entre esses dois fatores, né? E a misericórdia. Não sei se vocês veem também assim. Alguém tem algum comentário? Eu estava pensando que esse plano que fala ali, talvez seja até uma função do ajustador de pensamentos, que sempre coloca em você as coisas boas, né? Tudo de bom que a gente faz, acho que em algum lugar do livro Durante fala isso vem do ajustador, vem de Deus, né? Que está dentro de nós e tenta colocar isso em ação.
Então, isso muitas vezes é um desejo, uma vontade só. Então, a alma se torna divina pelo que se esforça a fazer. Eu tenho usado muito essa frase para tentar dizer para as pessoas: desejem. Às vezes, até numa palestra, digo: fé é uma coisa intelectual, desejar ser melhor, desejar ser como Deus, é mental. Busquem, queiram. Vocês valem mais pelo que vocês desejam do que pelo que vocês já conseguiram fazer ou estão fazendo. Então, né, fica difícil até a gente falar isso para as pessoas, mas eu tento colocar isso dessa forma. Queiram fazer as orações, queiram ensinar para os vossos filhos aquilo que é o correto, que é o verdadeiro, que é o certo, né? Só que acho que poucos entendem, mas vamos lá. Sim. E Espero tem que o também. ajustador lá dentro dê um toquezinho. Sim, sim. É interessante que o livro também traz uma ideia de que ele fala que a gente tem que se preocupar menos em querer fazer diferença para o mundo porque óbvio que quem tem condições vai conseguir fazer isso, mas a gente se esforçar mais em buscar a nossa própria salvação, né? Então, óbvio que eu vou conseguir a minha salvação por meio do outro, né? Por meio da misericórdia, por meio de várias, enfim, várias coisas, né? O outro sempre é uma forma de eu conseguir alcançar a Deus. Mas quando você se esforça demasiadamente para o outro, ou não para o outro, vou dizer assim, querer fazer a diferença para o mundo, a gente deixa de focar na nossa própria salvação. E o livro fala muito sobre isso, né? Eu acho muito interessante isso. Acho que também tem relação com esse texto, né? André? Então, essa frase ela se conecta com tanta coisa, ela se conecta muito bem com a nota número 4, que, em resumo, ele fala que poucos mortais jamais ousam sacar todos os créditos espirituais que ela tem na conta. Essa é a analogia que eles usam, né? E, por fim, ele fala: a maioria das almas que se acham empobrecidas espiritualmente são verdadeiramente ricas, mas se recusam a acreditar. Percebe? Então, mesmo que a pessoa ela ame a Deus, mas não tenha a menor ideia do que é fazer a vontade de Deus, ela está alinhada com o desejo divino de de querer se tornar perfeito 1 milímetro por dia. Ela está alinhada com isso, mesmo que ela não tenha a menor ideia de como, ou onde, ou por quê. Basta isso, né? E tem uma outra coisa também que você tocou, que é melhorar, se esforçar, não só por você, mas querer o engrandecimento, a melhoria dos outros, do todo, né? Isso é muito importante. E tem mais um conteúdo que é o seguinte, que é o erro, o tropeço, o revés, faz parte do crescimento, faz parte do esforço de crescer, né? Não adianta você falar: eu acredito em Deus, eu quero fazer a vontade dele. Não adianta. Mesmo que você seja sincero, não adianta, você tem que trabalhar, se esforçar, insistir, trabalhar, insistir em melhorar, insistir e praticar, 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 praticar. E aí você vai se tornando melhor. O erro faz parte de certos infortúnios para você entender o porquê e se tornar melhor através da recusa de fazer o errado com o tempo. Assim, você observa: olha, eu aprendi tanto batendo a cabeça que agora eu sei que isso não me leva a nada e eu vou me tornar melhor não fazendo, né? O componente do erro nesse esforço é muito importante. Obrigado. Sim, perfeito. Obrigado, André. E um ponto adicional do que eu tinha falado a respeito dos mortais sobreviventes, né, dos mortais adormecidos, é que para pro mortal, independentemente se ele acordou no terceiro dia, no terceiro período no mundo das mansões, ou ele aconteceu 1000 anos, a gente às vezes vê como uma punição, mas para o mortal não fez a menor diferença.
para ele não é o mesmo piscar de olhos, né? Então, a misericórdia ela se estende de uma forma maravilhosa, porque tá, ok, você não alcançou, mas você quer ser como o pai, você vai ter essa oportunidade, independente de qualquer coisa. E aquilo que você está vendo como uma punição, que seriam 1000 anos, na verdade não faz a menor diferença, porque é um piscar de olhos para qualquer situação. Mas a gente que é tão ansioso, né, que é sair na frente, que já sai fazendo as coisas, muitas vezes atropela muito, né, por conta disso. Então eu acho linda essa frase: a alma em evolução não se torna divina pelo que faz, mas por aquilo que se esforça por fazer. Todos teremos a mesma oportunidade, né? Lilian? Não, isso é muito reconfortante, sabe? Porque a gente sempre, vamos dizer assim, quer fazer, a gente faz o melhor, mas às vezes não dá certo, ou às vezes você se sente, nossa, mas eu acho que, né, puxa, deu errado. Mas e o teu esforço? Quer dizer, aí é um consolo, que como católico, eu acho que todos os cristãos são assim, né? Ó, se você não fizer certo, se você não for perfeito, tal, não vai para o céu. Então tem aquela coisa assim, né? Puxa, mas será? E aqui para gente assim, vamos dizer, dá ânimo, né? Porque não é o que você faz, mas aquilo que você se esforça em fazer. Então, se eu estou tentando fazer o meu melhor, isso é visto diante de Deus, né? É a intenção, sabe? E porque você sempre ouve aquela frase, né? Ah, de boas intenções o inferno está cheio. Mas não é assim. É boa intenção mesmo e o esforço, não só a intenção, mas o esforço por realizar aquilo que é certo, né? Então, daí você vai estar no caminho certo. Não é você se tornar um santo já aqui na Terra que vai te dar o paraíso, né? Imediatamente. Mas, não é, e se você não conseguir, não é por isso que você vai para o inferno. Então, mas você tem que estar sempre tentando, e isso é muito reconfortante e animador para mim. Sim, Anima. concordo. Às vezes pode ser o contrário, né, Lilian? Tu parece um santo, mas não é, né? Faz o contrário aí também. Mas a pessoa se esforça, né, de alguma maneira, a não ser que ela viva fingindo, né? Não sei daí. Mas às vezes o cara parece um santo, mas a intenção não é essa, né? Também o contrário também. O que vale para Deus é a intenção. Deus vê a alma, Deus vê o interesse da pessoa, o que é verdadeiro, né? Então, é ele que vai analisar. Sim, sim. Sandra? Antes, no comecinho, quando eu vi a frase, eu imaginei que estivesse falando assim de coisas mais superiores, mas eu penso que aqui ele fala das nossas situações do dia a dia. Como você se coloca como pai, aquele Fala mais desejo. perto do microfone que está fugindo a tua voz, não sei. Eu penso que ele se refere a questões do dia a dia aqui. Você, como pai, atuando como pai, como você se posiciona, ou como um funcionário, ou como um empresário, aquele desejo de manifestar de alguma maneira alguma coisa, fazer que o que você está executando tenha valores, eu penso que é isso, que é esse desejo sincero de Sim. fazer um serviço bem feito, de ser um bom pai, de ser um bom filho. Eu penso que é a isso que se refere. Perfeito. E são com essas intenções que nós vamos para seguir adiante, e são coisas que podem ser melhoradas em nós. Essa ideia pode depois ser concretizada. Eu Sim, sim. pensei. Perfeito. Obrigado, viu, Sandra? Ivanil? Tá sem áudio, Ivanil.
Não vi que estava sem áudio. Desculpa. Essa afirmação me causou muita alegria por conta de que a gente carrega tantas crenças que a gente nem faz ideia, né? E ela veio me mostrar que, nossa, é mais simples, é mais leve, é mais tranquilo. Por isso que eu disse que as minhas crenças saíram chorando e a alma jogou a senha da volta delas fora, porque, nossa, que alívio que eu senti lendo essa frase, essa afirmação. Muito legal. Era isso. Perfeito, obrigado, Ivanil. Moacir? Sou eu aí de novo, mas é assim, agora eu vou falar um pensamento meu e muita gente aí que eu sei que é contrário. Eu acho que nós estamos contidos com o Altíssimo. Nós não somos alguma coisa separada e que nós vamos ser julgados por ele. Nós mesmos tomamos o caminho. Nós pertencemos. Então, quando eu vejo, até desculpe eu falar vocês aí, né? Porque eu não comungo desse pensamento da qual eu vou ser julgado por Deus. Sinceramente, isso para mim não existe. Eu vou ser julgado por mim mesmo. Eu estou no caminho, eu estou contido, eu acredito em Deus, nessa potência que nós não sabemos exatamente o que é. Se eu tomar um outro caminho errado, a diferença é todos nós sabemos do que é errado e certo. Até uma criança sabe muitas vezes. Então eu estou contido nisso, eu vou ter uma vida eterna. Será? Eu posso até duvidar, mas isso não me preocupa. Então, eu vejo o lado religioso das pessoas que têm assim, uma fé, essa fé. Né? Já discuti esse problema. Eu não tenho fé nenhuma, porque eu não tenho certeza que a fé está intrínseca dentro da pessoa. No que você crê, você acredita nisso? Ah, porque no terceiro dia ou 1000 dias é a mesma coisa que 3 dias. Entendeu? Isso aí é o tipo da coisa que o que me preocupa é comigo mesmo, com meus atos, com o que eu faço, com o que eu penso, me redimo dos meus erros, muitas vezes, né? Então, porque talvez eu não seja um cara religioso. Eu não sei se você está me entendendo. Porque a religião dá a fé. Eu escuto o pessoal falar assim, você tem que ter fé. Tem que ter fé, meu amigo. Isso não existe. Ou ela está intrínseca em você, você sabe realmente, acredita naquilo. Agora, não adianta você me dizer, não, você tem que ter fé, porque senão você vai lá para baixo, lá para o inferno. Eu acho isso assim, eu não consigo entender. Eu já tive essa discussão várias vezes, mas Sim. realmente eu sou um cara sem fé. Essa Mas, fé, mas, seu Moacir, assim, o que é fé? Me mas explique, por favor. então, aqui a gente está se atendo, a gente vai se ater a esse item que a gente está falando. O senhor trouxe uma questão muito mais ampla, que talvez a gente não consiga falar agora, porque aqui a gente está se atendo ao tema da palestra, né? E assim, quando eu falo, terceiro dia, quando eu falo de fé, eu falo tudo a respeito do livro de Urântia. Eu não consigo vir aqui fazer uma palestra para falar de algo que não esteja no livro. Então, todas as decisões que eu respeito que o senhor não concorde, tá? Que faz parte do livre-arbítrio do senhor, e tá tudo certo, mas aqui a gente vai discutir as coisas relacionadas ao livro. Então, eu vou me ater ao que o livro nos revela, e a gente vai seguindo por aqui. Mas, assim, eu entendo que o senhor talvez não comungue de todos os pensamentos, acho que de alguma forma que todos aqui estamos aqui para respeitar isso, mas aqui a gente vai se ater ao livro, tá? Até me peço desculpas em falar assim, mas é porque eu acho que é importante destacar justamente porque aqui é um grupo de estudos, não chega, aqui é uma palestra, né? Mas a gente discute questões do livro especificamente, Eduardo, tá? ele é, como é que se diz? Eu agora esqueci a palavra, né? A palavra esqueci. Ele é interpretativo, tanto é que você tem o lado azul, o lado amarelo, e várias pessoas têm várias interpretações. Mas o livro diz, mas quando o livro diz alguma coisa,
Ele diz. Ah, Então, se ele diz que existe essa possibilidade do terceiro dia, se ele diz que existe um julgamento, se ele diz que. E isso não é. O livro não coloca como uma coisa para a gente interpretar. Ele fala quem julga, como julga. Então, a gente vai se ater a essas afirmações do E livro. que a Eu fé não- tem que ter também. Ele diz, o livro diz, tem que ter fé. É a única coisa que mas vai te você levar está adiante. falando, Jair, você tem que ter fé. Por favor, entenda isso. O meu assunto é esse. Você tem que ter fé. Senhor Moacir, aqui a gente Eu não tenho vai fé, conseguir falar sobre esse eu não assunto. posso seguir, eu não posso ter, vamos supor, eu tenho uma ordem, você é obrigado a ter fé. Eu não Mas, consigo senhor entender Moacir, a isso. gente não vai conseguir falar da fé aqui, porque esse item não é especificamente falando sobre isso. Tá bom, Mas então, no momento oportuno, quando a gente tiver, de repente, eu até posso fazer uma palestra, a gente falar sobre fé, a gente consegue, de repente, discutir pontos a respeito disso, acho que vai ser bacana, né? nós já discutimos isso em várias outras reuniões Sim, anteriores, e sim. realmente é bastante difícil. Só espero que vocês me entendam. E Sim, é uma questão faz só parte. de. Eu não Sim, posso de entender entendimento. quando a pessoa fala você tem que ter fé. Para mim, aí é que está o problema. Tem várias O, interpretações sobre isso. o Eduardo, Desculpa. tentando fazendo uma ponte diminuta entre você e o Moacir, é, até a decisão consciente de não ter fé ou de não acreditar em Deus, que é o ateu clássico, é uma decisão moralmente espiritual válida. Uhum, O exatamente. que significa Concordo. a pessoa, como é a minha irmã, ela é uma terapeuta freudiana que não acredita em Deus mesmo, mas eu tenho certeza que eu vou estar com ela na Casa das Mansões, porque eu sei quem ela é, porque ela quer ser melhor todo dia. E ponto. Sim, sim. A gente. Não precisa ter fé, basta ser sincero com o que você Isso, quer e querer perfeito. fazer as coisas melhor. Isso, Basta isso. perfeito, André. Eu ia trazer esse assunto, eu ia falar sobre isso, porque o livro fala que não é porque a pessoa é ateu ou ateia que ele não vai ter a sobrevivência. Isso não existe. A pessoa pode ser ateia e ter decisões de valor durante a vida e levar uma vida de valores e conseguir construir uma alma na Terra sem acreditar em Deus. Mas isso não é uma discussão que a gente vai ter aqui agora. É uma discussão que a gente pode vir a ter mas num tópico específico para isso, tá? Bom, então eu vou seguir para o 23. 23. Então o livro diz: a morte nada acrescenta à posse intelectual nem à dotação espiritual, mas ao cabedal experiencial acrescenta a consciência da sobrevivência. Interessante essa frase, né? Como que eu interpreto, né? A morte nos ensina que a sobrevivência existe além da vida material. Então, por um lado, a gente tem a morte, nada acrescenta no intelecto e espiritual, e por um outro lado, ela acrescenta na consciência da sobrevivência. Então, quais são as análises que eu entendo como possíveis? Essa frase parece afirmar que a morte não contribui para o acúmulo de conhecimento intelectual ou para o desenvolvimento espiritual de uma pessoa. No entanto, a experiência da morte adiciona a consciência à percepção que a sobrevivência existe além da vida física. A morte não enriquece o intelectual ou espiritual, mas a experiência da morte pode trazer, sim, uma consciência, uma compreensão da continuidade da vida após a morte. Isso implica que a morte pode fornecer uma perspectiva única ou uma compreensão ampliada da existência humana. Eu entendo exatamente o que a gente estava falando. Vamos supor, eu sou um ateu, mas eu consegui ver uma vida após a morte, eu sobrevivi à morte, e isso por si só não é um aprendizado por si só, né? Não acrescenta nada na questão intelectual, espiritual, mas ele acrescenta uma consciência de sobrevivência. Então, a partir do momento que eu entendi que eu sobrevivi, eu entendo que existe algo além disso, algo que. Então, essa experiência em si é isso item que eu entendo que esse item está trabalhando, a experiência em si da vida após a morte nos faz ter uma consciência da sobrevivência e essa consciência vai me levar num outro patamar, porque eu já consigo tirar várias conclusões a partir apenas dessa única experiência. É interessante isso, né? Sandra?
Eu penso que aqui tira essa ideia que a gente tem que você desperta no plano espiritual já pronto. E não, você vai chegar lá do mesmo ponto que você parou aqui. Aí tudo mais você vai ser trabalhado lá, você vai estudar, vai ter que se fazer ali, né? Você não chega lá porque você mudou foi para um outro lugar que você se melhorou só pela ideia. Não, você vai ter que chegar lá e vai ter que se, se Se construir aperfeiçoar. ali. Sim. É, Mas a experiência da morte traz uma outra visão. Imagina, se você duvida que você vai sobreviver após a morte, só a experiência de ter sobrevivido já, é, já vários cliques são acionados é, ali, né? É mais essa é, questão que eu acho que está sendo trabalhado aqui. mas eu acho que essa experiência é só mesmo com você morrendo para, né, para se Sim, conscientizar realmente dela. Não tem como você acreditar nisso sem passar pelo processo, sim, né? sim. Isso é bem claro, Exatamente. né? Exatamente. Você captou exatamente, que eu concordo plenamente. Lilian? Não, eu recordei uma experiência que eu escutei, né, que eu ouvi de um ateu que teve uma EQM, um jovem. Ele teve um acidente e teve uma EQM, uma experiência de quase morte. E ele viu a outra vida, né? Ele viu outras pessoas, parece que é aquela experiência que o povo tem lá. E daí ele voltou, mas ficou bravo, porque ele era assim ateu convicto. Como que eu morri e tive uma experiência de quase morte? Me enganaram dizendo que não tinha vida após a morte. Então, quer dizer, a pessoa vai se surpreender, né? Que vai ter essa experiência. Sim, sim. E aí a gente consegue ver como é a misericórdia, né? Ela dá possibilidade. O que ele exige, o que ele te dá é a personalidade. O que Deus te dotou é só a personalidade, porque nem o ajustador é seu. Ele reside em você. Então você tem a personalidade e o livre-arbítrio. É isso que você tem. E um corpo, que é emprestado. E aí o fato de você querer ser como Deus já te faz conseguir ter a oportunidade de ir para lá e ser como Deus. Então, olha que coisa linda. E você vai decidir se você vai ou não. Então, assim, e olha que coisa, mesmo você não acreditando em Deus aqui, que era essa a relação que eu ia fazer, não acredito, sou ateu. Mesmo assim, eu tenho a chance de passar por esse processo e ser como Deus. Olha que coisa linda. Isso se chama misericórdia, né? Mas você sabe que acho que ele achava que ele era convicto. No fundo, ele não era tão convicto assim, né? Tanto que viu a outra É, vida. exatamente, exatamente. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa desse? Passo para a próxima. É que a maioria é agnóstico, não é ateu, né? É, É. sim, Eu sim. queria dizer uma coisa. Pode falar. Não que a sua análise esteja errada, mas eu vi uma outra coisa aqui, que a gente tem a mania de santificar, vamos dizer assim, as pessoas que morrem. E, na verdade, não acontece nada, a pessoa é a mesma. Ela é o que ela conseguiu até aquele momento. Não morreu, virou santo, não. E eu acho que é isso também que ele quer dizer aqui. Sim, e tem muito essa coisa da crença católica de que você morre, você vai para o inferno, você vai para o céu. E aí, Uhum. do nada, você vira espírito, ou do nada você vira. Na verdade, você vira espírito de qualquer jeito, mas ou você vai para o inferno, vai arder lá pro resto da vida, eternamente, ou você vai para o céu e vai viver com Deus lá, e acabou. E eu acho que é um pouco dessa ideia, né? A gente ter essa consciência de que, sim, a gente vai levar aquilo que a gente é, do ponto que a gente partiu, e é dali para frente, né? Mas o que esse texto traz é assim. Tá, ok, eu tô partindo de onde eu saí daqui, né? Com a alma do jeito que ela saiu daqui. Porém, a experiência da morte, ela é reveladora, né? Sim. André? Essa essa mota terrena, né?
ela é muito interessante porque ela funciona bem nos dois planos, né? Mortal e já eterno. Funciona muito bem. Para quem está aqui, como se diz, é uma paz e uma coragem para levar a vida, porque você sabe que você vai acordar lá com essa experiência. Puxa vida, né? Realmente eu sabia que era e de fato é. Né? Eu sabia que a vida continua, e de fato continua. Né? É uma coisa muito linda mesmo, uma das grandes revelações e, como se diz, prêmios que você vai ter. Né? Já por exemplo, para o filósofo que não acredita em Deus, só abrindo um parênteses, pessoal, toda a filosofia humana é baseada no fato da morte. Eles não conseguem resolver isso. Né? Acreditem nisso, né? Tá tudo nisso. A morte. Fechando parênteses. Então, para as pessoas que não acreditam, ou que qualquer coisa, não tem fé, não importa. Acorda lá é o grande insight que elas vão ter. É um prêmio também, é um susto, mas é um insight. A pessoa vai rever com o tempo todos os valores da vida dela, todos os relacionamentos, tudo que ela decidiu à luz da sobrevivência. Né? Agora eu sei o que é morte, agora eu sei que eu nunca mais vou passar por isso, né? Então, ela é muito interessante, né? Eu não sei se ela está no limiar entre essa vida e a outra, mas eu acho que ela é dual mesmo, sabe? É muito interessante. Parece ser simples, né? Mas tem muito nisso, na experiência da morte. Ela é realmente uma experiência vital para o entendimento dessa vida inicial aqui tão profunda, né? A reanálise dessa vida, quando a gente estiver lá, vai ser uma coisa fantástica para a gente. Obrigado. Olha, a gente vai chegar lá e vai falar assim, olha, isso aqui que eu tive de valor, essa alma aqui, é isso aqui que eu tenho. Olha que coisa linda, né? E a gente vai chegar lá, hein? Sim, sim. Estela? Eu acho que o Zé queria falar de novo. Queria? Zé? Não, era só aquilo, não quero falar não, obrigado. Então tá ótimo. Mas essa frase é muito boa mesmo. 24, vamos lá. O texto do livro é... A Lilian levantou a mão. Lilian, pode falar. Não, eu só queria falar uma coisinha. Quando o Zé falou que a gente transforma as pessoas em santos, né, depois que morrem, sabe por quê? Porque, na realidade, a gente, no final, a gente vê só o bem naquela pessoa, né? A gente tende a ver o bem naquela pessoa, o que ela fez de bom na vida. Porque nós vamos passar por aquilo também, e a gente gostaria que as outras pessoas também vissem isso, né? Eu acho que é por isso que a gente vê, vamos dizer, transforma em santos, entre aspas, né, as pessoas que morrem, não sei. Entre aspas e também não entre aspas, porque os santos, na verdade, nada mais são do que pessoas que também já morreram. Já Sandra. morri e tentaram fazer o bem, né? Tentaram fazer o bem. Exatamente. Sandra? Lívia foi generosa. Essa ideia de chegar santo é porque a igreja é que faz essa ponte. Então, se você é católico, você vai para o céu. E seguiu os preceitos direitinho. Então, eu penso que a ideia era essa. Você chega no céu se você fizer tudo o que a gente está falando aqui que deve ser feito. E um ingresso seria Sim. esse. Perfeito. Obrigado, Sandra. Bom, 24. O texto do livro é: o destino da eternidade é determinado momento a momento, por aquilo que é realizado na vida do dia a dia. Os atos de hoje são os destinos de amanhã. Essa também é bem forte. Os atos cotidianos determinam o destino da eternidade. Então, por um lado, a gente tem os atos cotidianos que determinam o destino na eternidade, e por outro lado, a gente tem os atos de hoje, são os destinos de amanhã. Quais análises que eu consegui ver que são possíveis, né? Dentro da minha perspectiva pessoal. O resultado final é determinado pelo que uma pessoa faz em sua vida diária, momento a momento. Os atos realizados no presente moldam o futuro. Cada escolha, cada ação, cada decisão tomada no dia a dia contribui para a eternidade.
Se uma pessoa faz escolhas sábias, éticas, positivas no presente, essas ações se acumulam e podem levar a um destino eterno satisfatório. Por outro lado, se alguém se envolve em comportamentos negativos, prejudiciais ou irresponsáveis, isso também pode afetar o seu destino eterno. É importante estar ciente das consequências de nossas ações cotidianas, viver conscientemente, tomando decisões responsáveis e éticas no presente, para moldar o destino na eternidade. Isso tem a ver com o que a gente falou no grupo de estudo hoje, né? Que a gente estava falando de fé, e eu trouxe um ponto que eu entendo fé assim, que fé é acreditar, sim, com certeza, mas além de acreditar, ela também é agir, né? É a gente conseguir fazer com que as atitudes do dia a dia consolidem a fé. Porque se a gente for olhar a história de Jesus, Jesus nada mais é do que ele transformou a fé em ação no dia a dia, né? Então, isso nada mais é do que o destino da eternidade determinado momento a momento por aquilo que é realizado na vida do dia a dia, é isso mesmo. E os atos de hoje são os destinos de amanhã. É exatamente esse processo, né? É pelo menos como eu vejo, né? Stella? Eu acho meio injusto, porque assim, a gente vai ter 1 bilhão de mundos para passar, né? Aqui é a nossa vida mais curta e ela que vai determinar o que vai ser a nossa eternidade, né? Porque aqui nós vamos construir a nossa alma. E ali ele diz, né? Os atos cotidianos determinam o destino na eternidade. Então, essa vida curtinha aqui que vai determinar o que a gente vai... O nosso caminho, né? Lá em cima. O que Deus nos dotou da personalidade e o livre-arbítrio. Nós não somos seres ainda cósmicos, no sentido cósmico da palavra mesmo, já que a gente não é fusionado ao ajustador. A partir do momento que a gente for fusionado ao ajustador, a gente já é recebido como um ser que tem um nome no universo e a gente segue a nossa carreira ascensional. Até lá, a gente tem que se provar filho de Deus. Não que a gente não seja, né, vou até corrigir o que eu disse, né? Não é que a gente tem que se provar filho de Deus, nós somos os filhos de Deus, mas nós somos filhos de Deus num sentido mais probatório, vamos dizer assim, né? As nossas escolhas e a nossa vontade de ser como Ele é que vai determinar ah, a nossa eternidade ou não, né? Jorge? Tá mudo, Jorge. Sim. Não, eu até acho assim, Estela, que nem você falou ali, os atos do cotidiano não é só o cotidiano da Terra, tá? Isso aqui é uma frase filosófica da humanidade, mas ela tem valor, inclusive, na Mota Monancial e depois adiante que seja. Quer dizer, aquilo que você faz todo dia é aquilo que vai modelando o teu futuro, né? Mas o que eu queria, isso me veio agora, falou, escutando a Estela, que está preocupada que é só com o que é feito aqui na Terra. Não, não é. O cotidiano não é só isso. O cotidiano vai ser lá na Mota e vamos embora. Acho eu, do meu ponto de vista. Aqui, as 28, só fazer uma correção, Jorge. Sim, As sim. 28 afirmações, o que é feito lá no primeiro mundo das mansões é as 28 com a forma análoga dela Sim, sim, exato, nas exato. nota. Então, Isso. não necessariamente o que está aqui é o que está lá, entende? Eles Não, só eu usaram como uma entendi, eu comparação. entendi. Eu só coloquei, é só que o destino da eternidade é o que você faz na vida cotidiana, mas a vida cotidiana não é necessariamente só o que nós vamos viver aqui. A construção da alma vai continuar dentro da morôncia, até que a gente faça fusionamento, e mesmo assim ela vai ter que ser aperfeiçoada até o paraíso, até nós conseguirmos no certo estágio, o estágio do espírito, né? Mas o que eu queria colocar aqui, sei lá, para mim parece bastante difícil isso, às vezes. No tempo que eu fazia as coisas automaticamente, trabalhava manhã, tarde e noite, era um tempo maravilhoso, não me preocupava com as coisas, trabalhava e estava ótimo também, me divertia com isso. Hoje, como aposentado, né, de manhã eu levanto às vezes meio santo, o que que eu vou fazer hoje para agradar a Deus, né? O que que eu vou fazer hoje que vai me elevar, que vai me levar a um outro patamar, né? Para que eu faça aquela oração, Senhor, aumenta a minha fé, e às vezes a coisa está doendo bastante, né? Digo, mas seja feita a tua vontade, não a minha, né? Então, eu tenho aconselhado também essas orações
para as pessoas com as quais eu converso e falo. Mas como é que eu faço isso, né? Esses atos cotidianos? Se eu não faço, eu estou aposentado, faço pouca coisa, né? Aliás, não consigo fazer quase nada, né? Se eu levanto uma cadeira e coloco dali a 5 metros, meu coração reclama e me falta ar. Como é que fazer isso, né? É que para a gente ato é fazer algo físico, né? Estranho isso, né? Mas, né? Ontem, por exemplo, eu fiz visitas para 9 vovozinhos, né? Levando a comunhão, conversando, amparando, estimulando, instigando, né? E estão fazendo o seu melhor, né? Para eles aguentar firme, né? Que as coisas continuam depois, tá? Mas aí ontem à noite tinha uma reunião e hoje eu fiquei sabendo que o padre reclamou que eu não estava e que eu estava vivendo coisas de espiritismo, que era fora da Igreja Católica. Depois eu acho que ele vai me chamar, né? E assim vai indo, né? Mas isso também não me preocupa, né? O problema em si. Mas como fazer esses atos cotidianos, né? Deixar acontecer? Né? Como é que vocês colocam isso, meus queridos? Eu acho que é mais uma reflexão dos atos que a gente realiza no dia a dia, se eles têm valor ou não espiritual. Eu acho que é mais uma reflexão do que necessariamente algo que precisa ser feito, assim. Mas é uma percepção pessoal, assim. Lília? É muito engraçado quando a gente se aposenta. Quem não se aposentou ainda, quando se aposentar, de repente você levanta de manhã e diz assim, nossa, mas e agora? O que que eu vou fazer? Você está cheio de coisa para fazer, principalmente mulher, né? Tem 1000 coisas para fazer em casa. Então, na minha experiência, Jorge, não, eu vou fazer. Eu mesmo, né, fiz um programa para minha vida ali naquela semana, naquele dia, naquela semana, porque eu não estava mais acostumada a fazer aquelas coisas. Eu vou fazer as coisas que eu não fazia antes, aqui, as tarefas de casa e coisa e tal. Então, Jorge, naquilo que você pode, faça um programa, né? Eu acho que você deve ter as suas tarefas, suas atividades, vão ser outras, né? Não vão ser mais as do trabalho. Agora, inclusive, você vai poder se dedicar mais a Deus, isso é ótimo, né? No sentido dos trabalhos, né? De Deus, e do movimento e tudo. E viva aquilo que você tiver a possibilidade do dia a dia, e viva por Deus, sabe? Viver por Ele, porque é por Ele que nós vivemos mesmo, né? Nós estamos fazendo a experiência dele, o ajustador do pensamento está em nós, está vivendo cada momento. É por isso que a cada momento, a gente faz o nosso destino. O nosso destino está sendo traçado por nós, né? E a gente sempre ora, né, que seja feita a vontade de Deus na nossa vida, porque o ajustador vem com um plano para a nossa vida. Não, eu estou tranquilo, Lilian. Eu estou tranquilo que a partir dos 40 anos ele é o controlador, né? Não é mais ajustador. Isso, Então, estou deixando ele controlar é as coisas. verdade, é verdade. Ó, tem Ótimo. uma coisa Zé? eu tenho uma. Oi, desculpa, o Zé tinha levantado a mão. Zé, pode falar. Depois o André fala. Sobre o comentário da Estela, eu acho que essa frase é mais no sentido imediato. O que você faz aqui não é para até chegar ao paraíso. Isso aqui é coisa etapa por etapa. Aqui é a sobrevivência, porque sim, será corrigido nos 7 mundos lá, né? Nos primeiros mundos lá que a gente for. E nossos atos lá determinam, se a gente faz o dever de cá, vai fazendo lá, vai progredindo. Então, eu acho que a gente não carrega essa coisa daqui, da Terra, até chegar no paraíso, não. Acho que é assim. Perfeito, obrigado, Zé. André? Então, Jorge, essa sua questão, né, fazer alguma coisa, fazer
Pode ser fazer a vontade de Deus, pode ser uma resolução de uma tribulação, de um desafio interior seu. Para pessoas que estão lendo isso hoje com a gente, ela pode fazer alguma coisa no sentido de optar. Puxa, isso me fez ver uma coisa melhor. Isso é um fazer, né? O livro, lá no documento sobre o Supremo, ele fala que a filiação é algo dado para você, mas o crescimento com o Supremo tem a ver com o fazer. Tem que tomar um cuidado. Na língua inglesa, no livro, ele usa o verbo to do, que a gente traduz por fazer. Mas no inglês, você usa o do com qualquer coisa. Do smile, do help, do act, do build. É uma coisa que você pode adicionar a qualquer outro verbo. Então, esse fazer, Jorge, é qualquer coisa de real valor espiritual. Eu me lembrei, você falou do, não sei o que, de aquela outra pessoa que falou que teve um problema aí de saúde. Lembro do Marcelo Rubens Paiva, um jovem que ficou tetraplégico, escreveu aquele livro, Feliz Ano Velho, que foi traduzido, virou um monte de obra. Ele não conseguia levantar, não conseguia fazer nada por si só, mas ele fez, e fez muito, né? Deve ter influenciado a vida de muita gente, né? Então, esse fazer que o livro fala, ele é muito, muito amplo. Agora, indo direto ao livro, isso era um comentário para você, Jorge, para quem quiser. Tem um outro lugar, num documento que ele fala dos ajustadores, da relação do ajustador com a pessoa, ele fala que a repetição das coisas do dia a dia, a repetição, estar no presente. Lembra que no livro, aliás, quem leu já vai ler, Jesus, ele estava sempre com a mente focada no presente. Quando ele estava trabalhando na marcenaria, construindo barcos, fazendo a coisa cotidiana no presente. Significa focar toda a sabedoria do passado e todos os desejos do futuro, focar naquilo. É um afunilamento de tudo que está em volta de você naquela ação. Quando é uma ação mesmo, né? Mesmo que seja escrever, mesmo que seja se devotar a Deus, isso é o fazer, né? Muito importante. Então, não tem problema se você não consegue fazer alguma coisa. Eu tenho esse dilema por eu ser tímido, sei lá o quê, mas eu estou feliz. Obrigado. Ótimo. Obrigado você. Bom, vamos ao 25. Eduardo, Oi? Pode faltam falar. 4 minutos, né? Tu não acha, tu não vai acabar mesmo, né? Será que vale a pena É, começar outro? a gente tem... então a gente pode não terminar aqui no 24 e usar os outros 3 na próxima reunião, mas aí a próxima reunião vai ficar bem curtinha. Vai ter 25, 26, vai ter 4 na próxima. Ou Vai ter o quê? não. Ou Ué, não? mas daí pode se comentar e se tiver alguma dúvida anterior também. A Olha, gente... o Eduardo, e essa frase de agora, ela é perfeitinha, se encaixa como uma tríade no 8 e no 9. Exato. Assim, o 8 e o 9, né? Essas três, você junta as três, dá uma sopa deliciosa, né? Você tem acesso aí ao 8 e o 9, Eduardo? Como assim, que 8 e 9? O Mota. A Mota 8 e 9, item 8 e 9 peraí. da Mota. Eu não tenho... eu cortei, né? Que ele fala assim que o esforço nem sempre produz alegria, mas não existe felicidade sem esforço inteligente, esforço em qualquer nível. Na 9, ele fala que a ação leva à força, a moderação eventua, leva ao charme, à beleza, né? Então tem muito, muito com o que fazer, com o cotidiano, né? Ação, esforço, o trabalho com inteligência, com dedicação.
Para mim, eles são os três juntos, então fica uma sopa maravilhosa. Sim, Obrigado. sim. Às vezes, agora, então a gente usa esse tempinho para terminar, mas só para concluir, eu tô achando esse estudo interessante, principalmente, porque às vezes eu vejo, cada um dos números traz duas ideias diferentes, ou às vezes complementares. Então a gente tem, às vezes, a dificuldade de juntar essas duas porque elas parecem ser diferentes. Aí depois você compara uma com a outra, por exemplo, um número com o outro, que tem outras duas dissonantes ou complementares. E aí parece que elas vão fazendo sentido em grupo, e às vezes elas fazem sentido individualmente, e às vezes eu fico me questionando por que que elas estão separadas, porque muitas vezes elas parecem elas são tão parecidas que parecem que às vezes uma poderia resumir mais, né? Aí eu fico me questionando assim, por que que tá junto, por que que tá separado, por que que tá fazendo essa comparação? Eu fico muito nesse pensamento assim. Você entende, André? Eu entendo, mas dá para reduzir numa frase terrena muito simples, que é assim: faça aquilo que tem que ser feito. Se vira. Sei lá, né? Para ser muito mundano, né? Faça aquilo que tem que ser feito. Né? A pessoa pergunta, mas o que é aquilo que tem que ser feito? Ah, né? É o aprendizado descobrir o que é aquilo que tem que ser feito. Né? Sim, Mas perfeito. como sempre, há discussão a respeito de um tema, mesmo que controverso, super controverso, é o melhor de tudo. Né? Ouvir a É. opinião de todo mundo, sabe, assim, é o melhor. E você, de novo, agradeço por você estar, né, fomentando tudo isso. Eu que agradeço vocês de novo. Vou agradecer sempre.